mas o princípio do renascimento permanece, e este juntamente com a lei do karma. Conforme você semear, você colherá. É que dá ao budismo seu código moral. Esses dois princípios juntos explicam todas as anomalias da vida, o problema do mal e do sofrimento no mundo. Quais? Reencarnação e karma. O karma, a palavra karma, fica, a raiz da palavra é ação. Então ela não é, na verdade, nenhuma representação mística ou misteriosa, né? Na verdade, ela é ação e reação, né? Só que, claro, no sentido materialista, ação e reação considera-se somente física, né? E o karma considera não só isso, mas também outros aspectos do mundo que o ser humano não consegue perceber, né, com os seus 5 sentidos, até porque a limitação é enorme, né, apenas dos 5 sentidos, e ainda mais da imaginação humana baseada nessa ciência positivista de 5 sentidos, né? Então o karma, ele abarca muito mais do que ação e reação física, mas também toda a questão desde pensamentos, ações, intenções, porque tudo isso tem existência nos planos mais sutis de existência, né? Na Índia acreditava-se geralmente que o objetivo da vida religiosa era obter o supremo conhecimento, ou iluminação, que a maior parte das seitas julgava ser uma identificação de si próprio com a suprema divindade, Deus, o absoluto, impessoal, ou Brahma. Havia, contudo, certas escolas que ensinavam o niilismo, que equivaliam aos nossos modernos sistemas agnósticos e materialistas. Então, como eu falei, tanto na Índia como outras religiões, sempre tem essa concepção de voltar a se unir com Deus. E não por uma questão de uma ilusão que alguém pensou, mas é porque é uma coisa bem palpável. A partir do momento que você dá espaço para isso na sua vida, né, sai um pouco do cotidiano, do materialismo em si, você começa a perceber coisas mais sutis, né? A vida em si acontecendo. E nessa vida você começa a se conectar com coisas que te trazem alguns sentimentos, algumas visões, vislumbres, reminiscências, que começam a se tornar cada vez mais real. E numa Índia, naquele momento, isso era bastante real, porque era o objetivo para o qual todos se direcionavam, né? E aí, como ele falou, tinha outras religiões aí que se direcionavam à questão do niilismo, que também tem, apesar de que ele fala que materialismo, não é bem materialismo, né? Na verdade, eles falam da aniquilação, né? Que é quando o homem desencarna, né? Ele morre, haveria a aniquilação e a essência dele volta pro todo instantaneamente, né? Não haveria uma individualidade após a morte. O fundador desta grande religião, que é o budismo, é conhecido como Buda, o Iluminado. Isto é apenas um título e não um nome. Seu sobrenome era Gautama e seu nome próprio era Siddhartha, aquele que significa aquele que alcança seu objetivo. Então já dá para ver por aí que o nome dele já é simbólico, né? Então a história ela é mítica, né? Então eu vou pular aqui a questão do livro que ele fala da história, né? Mas a questão aqui é que ele era um príncipe, né, nessa história, e ele sempre foi resguardado pelo seu pai, pelos tutores, de qualquer coisa ruim, né, que ele pudesse ver. Mantiveram ele num mundo ideal dentro do palácio, né. Só que ele se sentia com uma angústia e ele pensava que alguma coisa estava faltando, porque mesmo com tudo que ele tinha, ele ainda não se sentia assim completo. E então ele consegue escapar do palácio, né? E ali ele vê um doente, um velho e um morto. E ali ele se depara com uma verdade inexorável do mundo manifestado, que é que existe o sofrimento, né? Que as pessoas ficam doentes, que as pessoas inevitavelmente envelhecem e elas inevitavelmente morrem. E aquilo causou uma grande impressão nele. Então, a partir daí, ele decide então sair e ir procurar o porquê do sofrimento e se haveria alguma solução para esse sofrimento. Vamos ver aqui. Certo. Ele procurou então caminhos ignorados de conhecimento, estabeleceu seu objetivo além dos Vedas e Upanishads. Então, Vedas e Upanishads são obras muito antigas da Índia, que abarcam muitos aspectos, inclusive espirituais, porém Buda achava que devia existir ainda algo além disso, né? Ou seja, ele é um reformador das religiões indianas, né? Do hinduísmo.
que também já estavam bastante degeneradas em rituais, muitas vezes rituais vazios, dogmas e fanatismos e esquisitices, né? Como sempre acontece com as religiões ao longo do tempo. Tinha o culto a diversos deuses, né? Você sabe que a religião hindu tem uma miríade de deuses, né? Inúmeros. Então, após 6 anos de intensos esforços e penitências, abandonou as mortificações, declarando no seu primeiro discurso que aqueles que desejam conduzir uma vida espiritual devem evitar os dois extremos, a autoindulgência e a autotortura. A autoindulgência é baixa e a automortificação é loucura. Ambas são inaproveitáveis. Na religião hindu tem muitos que fazem essa automortificação, né? Inclusive tem algumas coisas bem esquisitas, né? Por exemplo, um cara que fecha a mão e nunca mais abre, daí as unhas crescem, começa a cravar na mão. É claro, uma demonstração de vontade, né? De determinação incrível, né? Só que isso em termos de iluminação, clareza, iluminação espiritual ou clareza, não quer dizer muita coisa, né? Ele se focou naquilo. Então, há um caminho médio que conduz à serenidade, conhecimento, perfeita paz ou iluminação, o nirvana, com resolução e confiança em sua própria natureza e força, sem a ajuda de mestres, através de meditação profunda, encontrou-se de posse de grande verdade e foi então que se tornou o Buda. Então, sem a ajuda de mestre, talvez aqui entra uma questão de exotérica também, né? Porque a gente sabe que nesse caminho de iluminação espiritual sempre há uma corrente de mestres e discípulos, né? Obviamente que com o tempo, e até no grau de Buda, por exemplo, talvez o mestre dele fosse o mestre interno, né? Ou um mestre não físico, no sentido de que não estava acompanhando ele no mesmo local, né? Mas mesmo quando não há um mestre, existe o mestre interno, né? Que é o nosso eu, que é o que a gente deve buscar. É o eu que traz clareza e coesão à nossa vida, né? É o eu